Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma leitura diária da Palavra do Senhor, que desta vez se encontra no livro de Atos, no capítulo 5 e o versículo 4. Eu estarei lendo o que diz assim: Ela não pertencia a você e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Irmãos, aqui neste texto sagrado, neste versículo, nós conhecemos a história de Ananias e Safira. Nós vamos ver no capítulo 4, ali nos versículos 32 até o 37, falando sobre os discípulos repartindo seus bens, sobre as pessoas que vinham, aceitavam o evangelho e ajudavam os necessitados para que todos pudessem usufruir de alguma forma e não padecer necessidade. Então, Ananias e Safira, eles vendem uma propriedade e quando eles chegam ali até o templo para depositar a quantia daquele dinheiro, primeiro, nós vamos ver pelo texto sagrado que Ananias comparece com dinheiro, mas ele e a sua esposa, eles tinham combinado de mentir sobre o valor da propriedade porque eles retiveram uma parte daquele dinheiro para eles. E quando ali ele chega, entrega aquele dinheiro e ele mente sobre aquela quantidade, sobre o preço que ele havia vendido aquela propriedade, nós vamos ver que ele é repreendido ali pelo servo do Senhor. E então quando Pedro fala aqui no versículo anterior, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro? E aí nós vamos ver que o versículo continua dizendo que recebeu pela propriedade. E aqui nós vamos ver que então quando Pedro repreende Ananias, ele vai cair morto e ele vai ser levado para ser sepultado. Ele foi sepultado muito rapidamente. E a Bíblia diz que em torno de 3 horas depois chega a sua esposa, Safira, e quando ela é questionada sobre o valor da propriedade, ela diz a mesma coisa que o seu esposo havia dito. E ela também morre. E por que nós vemos aqui que Deus, permitiu que isso acontecesse, que Ananias e Safira fossem mortos por causa da mentira? Para mostrar o quanto Deus repudia a mentira, o engano, a hipocrisia. A questão aqui de Ananias e Safira é porque eles decidiram vender a propriedade, entregar o dinheiro, mas eles não queriam entregar todo o dinheiro. E eles queriam reter uma parte para eles. Mas o problema principal foi eles mentirem sobre isso para demonstrar que eles estavam sendo bons crentes, para demonstrar que eles eram pessoas de bom coração, que eles realmente faziam bem ao próximo, sendo que eles haviam retirado uma parte. Isso aqui mostra para nós o quanto Deus abomina o engano. Porque isso diz respeito a muitas pessoas que utilizam o sangue na cruz do Calvário, que foi derramado na cruz do Calvário, para trazer elogios, para trazer benefícios, para dizer que é um bom cristão, para dizer que é um crente verdadeiro, que está agindo com sinceridade. Mas Deus, Ele conhece o nosso interior. Deus, Ele conhece as nossas intenções. E aqui é como o apóstolo Pedro vai dizer que ele não mentiu, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Aquela mentira talvez ali não seria prejudicial para Pedro, para os demais irmãos. Aquele dinheiro seria repartido. Mas o problema é porque eles mentiram para Deus, eles tentaram enganar a Deus, eles tentaram o Espírito Santo de Deus. Eles queriam mostrar que eles estavam fazendo o bem ao próximo e de repente receber elogios. Mas aqui 2 pontos são importantes de destacar.
o amor ao dinheiro que eles tiveram e fez com que eles mentissem a Deus e fez com que eles tentassem o próprio Deus. E esse aqui é um exemplo claro de que aquele que usa de hipocrisia, de engano dentro da casa do Senhor, ele não permanecerá. Ele não prosperará, porque Deus é aquele que conhece e sonda os pensamentos do homem. Deus é aquele que conhece o que está em nosso coração. Não adianta eu fazer algo somente para receber um elogio, um reconhecimento em troca, mas eu preciso fazer algo com honestidade, com sinceridade diante de Deus, olhando em fazer a vontade do Senhor, desejando em trabalhar para o bem, em prol do reino de Deus, para o bem do reino de Deus, da igreja do Senhor. Que nós ficamos com essa palavra, que nós venhamos meditar sempre na história de Ananias e Safira e saber que toda mentira ela tem uma consequência, que tudo aquilo que nós semeamos, um dia nós iremos colher. Então vamos semear a verdade, vamos falar a verdade, ainda que nos custe muito caro, mas é melhor dizer uma verdade e às vezes entristecer e às vezes contrariar os homens do que falar uma mentira e pagar com a nossa própria alma, pagar com a nossa própria salvação diante de Deus. Deus abençoe os irmãos que nos assistem, Deus abençoe aos nossos pastores, aos nossos irmãos comentaristas, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus continue dando graça para que nós possamos continuar fazendo a vontade dele. Amém.